Olá pessoal, vamos para mais um momento de reflexão acerca da palavra de Deus. Dessa vez nós vamos ler Gênesis capítulo 5, do versículo 21 ao 24, que diz assim: E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém, e andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Eu vou ler outro texto agora, para explicar depois sobre o que a gente vai falar. Hebreus 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. A partir desses dois textos, muitas pessoas no meio evangélico entendem que Enoque ele não morreu, que ele foi levado vivo para o céu. Então eu vou fazer este vídeo e depois vou fazer outro para explicar que isso é impossível. Por tudo que a Bíblia fala acerca do que é a experiência de vida humana. E para começar, eu quero ler Romanos capítulo 5, para começar a desconstruir esse entendimento equivocado de que Enoque não morreu, que foi levado vivo para o céu. Romanos 5, do 12 ao 14, diz assim: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Nesse texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo deixa claro que a morte passou a todos os homens por causa do pecado. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. O apóstolo Paulo não fala de exceção nenhuma. A morte passou a todos os homens, sem exceção. E ele continua no versículo 14, dizendo que a morte reinou até mesmo naquele período, desde Adão até Moisés, onde não havia a lei ainda. Porque ele vai dizer que o pecado não é imputado, atribuído, onde não há lei. Todavia a morte reinou desde Adão até Moisés, e foi nesse período aí que Enoque viveu. E o apóstolo Paulo não fala de exceção alguma. A morte passou a todos os homens, e aqueles homens que viveram no período em que não havia lei, desde Adão até Moisés, todos que viveram naquele período morreram também, sem exceção. E Enoque viveu nesse período. Outro texto que vamos ler para desconstruir essa ideia equivocada de que Enoque foi levado vivo para o céu, que Enoque não morreu. Hebreus 9, 27 diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez. Está ordenado aos homens morrerem uma vez por causa do pecado. Todos são pecadores. Esse texto aqui não fala que aos homens está ordenado morrerem uma vez, com exceção de Enoque. Enoque era pecador como eu sou pecador, como você é pecador. E a morte passou a todos os homens por causa do pecado.
Então esse texto fala que a todos os homens está ordenado morrerem uma vez, e não fala de exceção, não fala com exceção a Enoque. Então vejam que o entendimento de que Enoque não morreu, foi levado vivo para o céu, ele começa a ser refutado pelo contexto geral das Escrituras. Veja o que diz agora Hebreus 11, 13. Hebreus 11, 13. Diz assim: todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Todos estes morreram na fé. Ele não vai falar de exceção nenhuma. E se você ler os versículos anteriores do capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, você vai ver que ele cita algumas pessoas ali, entre elas Enoque, no versículo 5, que foi um dos dois textos que nós lemos no começo, que é um dos textos que aqueles que entendem que Enoque não morreu, foi levado vivo para o céu, usam para fundamentar esse entendimento. Então Enoque é citado no capítulo 11, no versículo 5 da Epístola aos Hebreus, e no versículo 13 o autor da Epístola diz: todos estes morreram. Ele não diz todos estes morreram com exceção de Enoque. Não, todos estes morreram, inclusive Enoque, que foi citado pelo autor da Epístola aos Hebreus. Então esse entendimento de que Enoque não morreu, foi levado vivo para o céu, ele é refutado pela Escritura. O que acontece naqueles dois textos que nós lemos no início é que as pessoas entendem erradamente aquelas passagens. As pessoas veem ali o que não existe. Outro texto, João 8, 52 e 53. João 8, 52 e 53. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? O Senhor Jesus começou a ensinar e disse que aqueles que crescem na sua palavra não veriam a morte. Então os que estavam ali se assustaram e disseram: como assim? Abraão, nosso pai, morreu e os profetas? Quem você pensa que é? Quem você quer ser? Dizendo que aquele que crê na sua palavra não morrerá. Se Abraão, o pai da nação, o patriarca, o amigo de Deus, ele morreu, e também todos os profetas morreram. Vejam que os judeus, eles não tinham entendimento, como muitos têm hoje, de que alguém lá do passado, algum dos profetas, tinha sido levado vivo para o céu, que não tinha passado pela experiência da morte. Eles dizem aqui, eles expressam o entendimento que eles tinham, dizendo: Abraão morreu e todos os profetas morreram. E Enoque foi um profeta. Então esse entendimento de que Enoque não morreu, foi levado vivo para o céu, ele é coisa dos dias dos cristãos que têm uma mentalidade criativa, pagã. Claro que não todos, há muitas pessoas no meio cristão que não têm esse entendimento de que Enoque não morreu, que Enoque foi levado vivo para o céu. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou me ater mais a esses textos que acabei de ler. Foram 4 textos que falam que a morte passou a todos os homens, não fala de exceção, Romanos capítulo 5, do 12 ao 14, que fala que a todos os homens está ordenado morrerem uma vez, Hebreus 9, 27, não fala de exceção nenhuma. Outro texto que eu li foi Hebreus 11, 13, que fala que todos estes morreram, e Enoque
faz parte de todos estes ali no contexto, porque ele foi citado no versículo 5 do capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. E nesse texto agora, os judeus dos dias de Jesus tinham esse entendimento de que todos tinham morrido, Abraão e todos os profetas, e Enoque foi um dos profetas. O Senhor Jesus, no capítulo 3 do Evangelho de João, no versículo 13, ele vai fazer uma revelação espetacular que acaba com esse entendimento de que Enoque foi levado para o céu vivo, que ele não morreu. O Senhor Jesus diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Olha o que Jesus falou. Jesus disse: ninguém subiu ao céu. Se Enoque tivesse subido para o céu, o Senhor Jesus teria dito assim: ninguém subiu ao céu, só Enoque. E também Elias, porque alguns dizem que Elias também foi levado vivo para o céu, que não passou pela morte. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando que não tem nada a ver. Elias morreu também. Todos que viveram até hoje morreram. Nenhum foi levado vivo para o céu. Nenhum escapou de passar pela morte. A morte passou a todos os homens, como já vimos aqui. Aos homens está ordenado morrerem uma vez. E o Senhor Jesus disse: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Ou seja, ele está falando dele. Só o Senhor Jesus foi para o céu. E depois de ter ressuscitado dentre os mortos, até o Senhor Jesus, santo, sem pecado, passou pela experiência da morte. Jesus foi claro nesse texto. Ninguém subiu ao céu. Então, nesse primeiro vídeo, eu quero, com esses textos que li, deixar claro que esse entendimento de que Enoque não morreu, foi levado vivo para o céu, é um entendimento equivocado. Não se sustenta biblicamente. É um equívoco, um engano das mentes das pessoas que entendem erradamente Gênesis capítulo 5, do 21 ao 24 e Hebreus 11, 5. No próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou explicar essas duas passagens e deixar claro que não há a menor possibilidade de Enoque ter sido levado vivo para o céu, de Enoque não ter morrido. O próprio Senhor Jesus falou aqui: ninguém subiu ao céu. Amém? Até a próxima.